Estamos na África do Sul. On the great continent of Africa, the southernmost country is the Union of South Africa. Eu vim para a África do Sul para conhecer as grandes e lindas reservas naturais do país e ver de perto os animais que aqui habitam. Parece que todos os documentários sobre a vida selvagem que eu vi estão de alguma maneira conectados com a África do Sul. Gente, é incrível ver os leões de longe. Agora, junto com o veículo de safari, podemos chegar assim de perto. Aqui vamos ver uma variedade única de espécies. Uns gatinhos gigantescos que podem nos comer. E momentos únicos. Imagens impressionantes que mostram a natureza como ela realmente é. Oh my goodness. Yep. E muitas surpresas vão acontecer. Entrou na água. Entendi. Então vamos sair daqui. E aprender com cada um desses seres únicos que dividem o planeta com a gente. Mas dessa forma eles vão absorver calor, ficando sentados no sol para se aquecer. Às vezes você vê 2 ou 3 deles sentados ali. Como você viu, vamos falar sobre o mundo animal, vamos aprender sobre ciência em um lugar incrível que é a África do Sul. E eu estou muito empolgada de compartilhar a minha experiência com você. No coração da África do Sul, é possível observar uma variedade de espécies desses seres e também diferentes tipos de vegetação. São mais de 100 mil espécies de animais, plantas e fungos conhecidas no país. E os cientistas ainda acreditam que existam 50 mil que não foram descobertas e nomeadas. Na reserva de 15 mil hectares do Kapama, eu posso conhecer até 40 espécies de mamíferos e mais de 100 aves diferentes. Se você vem à África do Sul, parece quase obrigatório ter que parar e fazer um safari. Esse tipo de turismo, segundo o próprio governo, contribui para até 400 milhões de empregos em todo o país. Mas isso só foi possível com o fim do regime racista conhecido como apartheid e a eleição democrática do presidente Nelson Mandela em 1994. Peguem suas armas, suas facas e suas mangas e joguem no mar. O movimento de paz e abertura econômica levou o país a receber turistas do mundo todo. Em 2019, o país arrecadou 8,3 bilhões de dólares com o turismo. O safari é uma forma de turismo, mas também uma maneira de ver como a vida no nosso planeta se integra. Desde a vegetação da savana até os animais que habitam esse ambiente. Gente, aqui na África do Sul são exatamente às 6h29. Já em 1 minuto vai dar 6h30 da manhã. E eu tô muito, mas muito ansiosa porque a gente vai começar o safari. E eu tô muito ansiosa por quê? Porque eu quero saber o que eu vou ver. A gente vai
para a natureza direta para poder ver alguns animais. Eu estou ansiosa para saber quais vão ser esses animais. Bora? Muitas pessoas vêm fazer safaris com você? Sim, é claro. É que eu estou aqui há muito tempo. Qual é a média? Você sabe quantos safaris você já fez? Eu diria 1000, ou mais de 1000. Então, quais são os animais que você mais vê pela manhã? Normalmente o primeiro é a impala, ou girafas, então esses são os primeiros. Vamos ver se você vai acertar. Viu só? Oh, sim, sim, sim. Viu só? Oh my goodness, look at her. É bem grande. É um dos altos. É bem alto. Oi! Não vai tão rápido. Não consigo ver daqui, mas ele tem um pássaro nas costas. É um pica-boi. E agora está perto da orelha. Parece que ele foi contratado. São eles que ajudam na limpeza dos carrapatos e parasitas. Entendi. Mas tem um outro pássaro sentado ali na árvore, aquele preto. Esse não fica em cima dos animais. Ele usa os animais para perturbar os insetos e depois voam para capturá-los. Entendi. Ele é um drongo, rabo de forquilha. Então, eles ficam ali esperando para achar um inseto. Aí pegam e vão embora. Sim, digamos que as girafas desenterram um bem grande. Eles ignoram, mas se for um pequeno, eles vão lá pegar. Por trás desse olhar da girafa e dos outros animais, existe um mundo muito mais complexo. Os seres vivos, de uma maneira geral, eles são sistemas complexos porque eles são compostos. Primeiro, eles são sistemas, portanto, são compostos de diversas partes que os constituem, mas quando essas partes se unem e interagem entre si, produz resultados que essas partes, por se combinarem, não seriam capazes de produzir num sistema diferente, né? Então, é um sistema complexo, sim. Os animais são sistemas complexos. Quando falamos em animais, estamos falando de um grupo com mais de 1 milhão de espécies que está inserido dentro do que chamamos de reino biológico. Então, a vida ela é dividida em 5 grupos, né? Na verdade, antes eram 3 só. Os 3 grandes são arqueia, eubactéria, que seriam as 2 bactérias, a arqueia não entra aí como bactérias, e eucária. Aí dentro do eucária, que são os eucariotos, aí a gente tem os animais, os fungos e as plantas. Então a gente tem aí os 5 reinos, né? Então dentro desses 5 reinos é uma classificação mais filogenética. Filogenética é uma espécie de árvores que mostram o suposto caminho evolutivo das espécies, do mais simples para o mais complexo. No entanto, a classificação filogenética reforça a ideia de design, já que cada um se diferencia em sua complexidade estrutural para desempenhar uma função específica na natureza, para a qual, muito provavelmente, foi projetado. Muitos, né? Tem mais na direita. Olha só, fêmeas impalas, ali tem 2 machos, né? Você pode ver mais de um macho entre as fêmeas. Não é um problema neste momento. Eles estão apenas se ajudando. Mas no ano que vem, durante o mês de abril, eles vão lutar. Então, o mais forte dentro dos 5 machos daqui vai assumir o comando das fêmeas. Quais outros animais dá para ver aqui pela manhã? Dá para ver elefantes atravessando a estrada igual essas 2. É muito legal de ver. O primeiro animal que a gente viu foi uma girafa, aquela girafa que vocês viram. Aliás, conversando com o John, nosso guia, ele falou que geralmente, sempre de manhã, os primeiros animais que vocês veem
são uma girafa, ou impala, ou antílope. Esses dois animais. E ele estava certo. Olha outro pescoçudo. Olha, gente, uma outra girafa aqui comendo. É grande. Yeah, é gigantesca. Grandão. Estamos a 5 metros de distância ou é um pouco mais. Acho que quase 10. Quase 10 metros. Sim, 10 metros. Olha a língua. É tão bonito. Quais são as propriedades de um ser vivo? Muito difícil, a gente tem que primeiro definir o que é vida. O que é vida? São seres que têm a capacidade de reproduzir, nasce, morre, reproduz, e tem essa capacidade homeostática de vencer as forças que seriam destrutivas, por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, e se perpetuar. Tem um equilíbrio interno independente do meio circundante. Se mantém ali, e tem uma coisa que é aquele plim a mais, que é a vida. É claro que a vida, em sua extremíssima complexidade, ela, seja qual for o tipo de organismo que se aborde, pode ser uma bactéria, pode ser um protista, né, um protozoário, o nível de complexidade é extremo. De volta ao Capama, depois de quase 2 horas procurando por mais animais, decidimos fazer um rápido desjejum. Graças a Deus a gente para aqui um pouquinho para beber uma coisa quentinha, viu? Porque tá frio. A gente estava terminando o lanchinho, tá ficando mais quentinho também, e do nada apareceram primeiro umas 4 zebras descendo aí da ladeira para beber água. Segundos depois, mais umas 3, são 7 bebendo água. Esse espaço aqui é o espaço de todos os animais aqui da selva. Eles vêm em determinado momento de manhã, meio-dia, até o final da tarde, para beber água. Muros foram construídos entre nós e a natureza. Em uma cultura baseada em posses, vamos destruindo uma obra que representa a vida e que pode nos ensinar mais do que muitos livros. Mas hoje eu tenho a oportunidade de aprender mais. Estar aqui entre um lago e os animais me faz valorizar ainda mais a vida com toda a sua beleza e complexidade. E agora vamos continuar essa minha aventura pela savana africana que começou logo pela madrugada. Percorremos dezenas de quilômetros pela savana africana. Vimos animais impressionantes, mas a surpresa maior ainda está por vir. Oh my word! Que legal, olha bem no meio. Está olhando para os leões. The lion? Os leões? Pois é, parece que tem alguns leões para lá. John, o nosso guia, estava nos comentando que aquela girafa que a gente viu estava com o pescoço levantado, talvez olhando para um leão. E ela foi para o sentido oposto. Claro, nós estamos indo para o sentido do leão. Vamos estar bem aqui, eles estão ali. Bem pertinho. Oh my goodness! Olha essa leoa! John, nosso guia, decide se aproximar ainda mais e nós ficamos a cerca de 4 metros da alcateia. Gente, o nosso guia estava novamente bem certo. Os leões estão aqui. Estão olhando para a gente nesse exato momento. Claro que tem um leão, esse é o macho mesmo, que está com as patas
para cima. E eu acho que dá para ver claramente que a barriga tá bem cheia. E eles estão olhando para a gente. É o mais perto que a gente consegue chegar. Aquela girafa realmente estava fugindo deles. E o nosso guia também estava confirmando uma coisa que talvez a gente já ouviu em documentário, né? Ao longo do dia, todos os felinos guardam energia, porque à noite é o momento de se alimentar. A barriga aí tá bem cheia, satisfeita. É um leão satisfeito. Por mais cruel que pareça no mundo como a natureza existe hoje, o leão se alimentar de outros animais faz com que o ecossistema se mantenha em ordem. Um carnívoro recebe energia ao se alimentar de um animal herbívoro, que vai se decompor e se tornar nutriente para plantas que futuramente vão servir de comida para os mesmos animais. O que faz com que o nosso planeta não entre em colapso. Tem uma frase que eu gosto muito de Lavoisier, que diz assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu entendo que cada um tem um papel e que esse papel é importante, desde aquele que precisa se alimentar de uma espécie, desde aquele que precisa ser o predador daquela espécie para que ela não se multiplique. Então, tem espécies que elas são responsáveis por dispersão de semente, consequentemente, a gente vai ter um aumento de árvores nascendo. A maior parte dos cientistas explicam a complexidade de tarefas executadas pelos animais pelo processo evolutivo, em que sucessivos eventos teriam modificado um determinado gene, fazendo com que o animal vá adquirindo características complexas. Você pode pegar um organismo e levar para o laboratório, por exemplo, e tentar trabalhar com ele. Pode ser um micro-organismo, pode ser um sistema que faz parte de um micro-organismo. E você, através de um processo de engenharia reversa, você pegar um sistema desse e tentar tirar dele uma parte e ver o que é que acontece. Se ele continuar funcionando numa boa operacional, significa dizer que ele não é uma complexidade irredutível, tá? Só que isso não acontece na vida. Nos seres vivos, se você desconstrói essa unidade do sistema, o sistema entra em colapso, né? E isso tem implicações muito importantes para a ciência. Ao remover uma das peças de um carro, ele dificilmente funciona. Sem um farol, é impossível enxergar a estrada e dirigir à noite. O leão, por exemplo, enxerga 6 a 8 vezes melhor no escuro do que nós humanos. Isso porque ele possui 25 bastonetes em cada cone ocular, enquanto humanos têm 4. Bastonetes ajudam a refletir a luz, enquanto os cones são para a visão das cores. Gente, é incrível ver os leões de longe. Agora, junto com o veículo de safari, podemos chegar assim de perto. Vocês estão vendo ele descansando, né? E dá para ver que tiveram uma noite muito boa em questão de nutrição, alimentação. E quando a gente chegou, inclusive, 2 deles, aquela leoa que está, vamos dizer, não dormindo ainda, e esse daqui, que é um leão bem mais novinho, segundo o nosso guia, eles ficaram olhando para a gente. Essa sensação deles enfrentarem de alguma forma a gente é incrível. Chegamos, olharam para nós, mas nosso guia falou uma coisa: eles não acham que nós somos uma ameaça, porque estamos dentro desse veículo. Então é como se o veículo fosse um animal maior. Mas se surgir qualquer outro animal, como talvez ali do outro lado, eles vão tentar atacar. É mesmo? Não porque eles têm fome, mas porque é uma oportunidade. Eles não perderiam a chance. Com certeza. Depois de ficarmos de frente com a alcateia, decidimos deixar o local para não incomodar mais o sono do leão e as suas leoas. A
Ainda pelo caminho da savana encontramos mais girafas e antílopes. E eu ainda conversei um pouco mais com o nosso guia John. O que faz com que seja tão especial ver animais? Eu me sinto honrado, porque eu sei que quanto mais as pessoas veem os animais que elas estão querendo ver, nessa hora que a gente encontra o animal, eu sinto que é especial. Você estava me dizendo que cada experiência, cada viagem, digamos, é diferente. Cada dia é diferente. É por isso que eu consigo trabalhar de janeiro a dezembro, o dia inteiro. Me sinto honrado em fazer esse trabalho. Eu gosto e vou continuar fazendo e tentar sempre fazer mais. Você não tem que fazer uma grande coisa, mas pode fazer uma pequena coisa de uma grande maneira. Um pequeno detalhe. Em um grande sistema, também pode mudar a forma como interpretamos a vida e a sua origem. A teoria mais consensual nos tempos atuais no establishment acadêmico, né, é a teoria da evolução, cuja base, cujo fundamento teórico diz que a seleção natural, de forma espontânea, vai selecionando características que surgem por mutações aleatórias que por acaso se tornam mutações vantajosas, o que por si já é um absurdo, né? Estatisticamente absurdo. E o ambiente teria que ir selecionando tudo isso para construir uma pequena parte de um futuro sistema complexo que não existe ainda. Isso é o que a teoria da evolução, de maneira bem simplificada, estou explicando aqui, acredita. Esses sistemas não podem, em hipótese alguma, ter sido formados dessa maneira. Ele teria que ser não só projetado, como ele teria que ser fabricado já pronto. Isso altera toda a nossa compreensão das origens. Safari é realmente uma experiência única. Normalmente vemos os animais como um entretenimento. A gente tira fotos, grava vídeos e pronto. Mas os animais são muito mais do que isso. Ao olhar para cada um deles, para a diversidade de espécies e suas belezas, vemos seres que vivem aqui há tanto tempo quanto nós e que são uma janela para visualizar um mundo diferente do que nós estamos acostumados a ver. E é justamente isso que eu quero que você sinta e viva junto comigo nessa temporada sobre o mundo animal. Gostaram do vídeo? Então se inscreva, porque essa temporada sobre o mundo animal está só no começo. E aproveita para clicar no link da descrição do vídeo e aprender muito mais sobre as origens. ¿Te gustó el video? Entonces suscríbete, porque esta temporada sobre el mundo animal está apenas empezando. Y mira lo que tenemos para ti en el link de la descripción para que aprendas mucho más sobre nuestros orígenes.